gerou um bloqueio. Esse bloqueio me fez, durante muitos anos, não gostar de corrida. Então, quando você começa a entender sobre perseverança, e a perseverança produz fé, você alcança novos níveis. Então, não seja apenas ouvinte, seja praticante, para não Aí se sim. Olá, Marechal. Bom dia. Vamos nadar daqui a pouco ou nada? Bora desbloquear esse nado aí. Tem Os que nadar no 33 lago ali, vamos? 33 quilômetros, hein? Aí sim. Treinar. Hoje Tamo são junto. quilômetrozinho, né, chefe? Mas nós vamos pegar essa estreia aí. Um por vez. Tamo junto. Valeu, gente. Tamo juntos. Valeu, Brabão. E aí, gente? Vai mandando aí. Escreve assim, ó, bora TTT, bora tocar o terror. Domingão, hein? Domingão, você prosperando. Você é um bichão mesmo, uma bichona, querendo prosperar aí. Não sei se o Thiago já falou aí. Vai pegando os códigos aí, ó. Vamos nessa. Ontem a live foi braba, né, à noite. Hoje vai ser melhor ainda. Tá chegando aí no dia 14 às 20. Você vai pirar. Que eu vou chegar junto. E aí, bora subir a frequência? Sabia que eu gosto, né? Eu curto explicar coisas no... Quanto sexta-feira cai um pouco a quantidade de pessoas. Sábado cai mais ainda. Domingo ainda mais. Então, vou falar de um negócio assustador aqui hoje, sobre frequência. Honrar você que está levantando. Faça um excepcional dia, todos vocês. Tamo juntos. Até depois do fim. Até depois do finis. Ver se eu melhoro essa luz aqui. Agora vamos ver se eu melhoro essa luz. Melhorou um pouco. Vamos com tudo. A palestra ontem foi braba. Tamo junto. Aqueles bloqueios do jovem, vocês queriam que o cara cortasse o cabelo? Vamos ver. Eu não pus expressão, não. Mas aquele outro que virou homem, de tomar uma decisão difícil daquela, ai, meu Deus. Construir coisas e agora eu vou largar que jeito, né? São coisas, né, que homens e mulheres de verdade, meninos não dão conta de tomar essas decisões, mas homens não, mulheres também. Vamos nessa aí, escreve assim, ó, bora subir a frequência. Hoje é um dia de frequência, eu vou te explicar algo, como gerar frequência, como entrar na sintonia da frequência. Frequência é uma vibração, né? Então, você entrar nessa vibração, você precisa gerar uma experiência. Atmosfera, o ambiente. Escreve um negócio aí que vai travar seu cérebro logo no domingo de manhã. Escreve assim, ó. O cérebro não. Tem como engravidar a atmosfera. Escreve isso. O que acontece? Às vezes você não sabe. Mas aquele tipo de ambiente da live de ontem à noite, quem está assistindo à noite? Quer ver? Estou assistindo à noite, estou assistindo às 2 ou estou assistindo só de manhã. Opção 1. Estou assistindo só 459. Opção 2. Estou assistindo as duas. Opção 3. Estou assistindo só de noite. Deixa eu ver. Coloca aí. É o seguinte. Frequência. Vamos anotar tudo que o Marcelo sabe sobre frequência. É muita coisa. Não vou falar tudo, não. Primeiro, frequência nunca morre. Falou, não vai morrer. Por isso tem que tomar cuidado com o que fala. Então, assim, primeira lei da natureza. Vibração. Segunda, atração. Vibra, depois atrai. Então, essa vibração, seu coração tem que estar vibrando nisso. É tão ruim quando você vai num jogo de futebol e você tá indo com gente que tá afim de torcer, que curte pra caramba, e a sua vibração não tá naquilo. Ô, coisa dolorida. Terrível coisa é fazer uma bosta dessa. Uma coisa horrível é você... Coisa horrível é você tá com o seu cônjuge, você tá numa frequência e ele tá em outra. Tem que tomar cuidado com esse negócio, porque a frequência muda tudo. Essa vibração. Marcelo, mas como que eu chego nessa frequência? Tá aqui o segredo. A frequência
você consegue chegar nela de um jeito. Mudando a experiência. Experiência, anota o código aí. Experiência gera frequência. E aí nós vamos para a mensagem que vai ser transmitida, para a transmissão e para a recepção. Então, nem tudo que você quer falar, todo mundo vai entender. Isso aqui, essa live de domingo vai destravar a sua cabeça, tá? Nem todo mundo suporta o que você carrega. Pense em equipamentos, por exemplo, você está na sintonia, na banda AM, outra pessoa está na FM, a máquina nem lê. A pessoa está em 50 kHz, o outro está em megahertz. Como é que vai entendermos? Está outra vibe, outra vibração, vibe. Então, você está acordando todo dia cedo. Né? Vários de vocês estão assistindo as duas lives, alguns estão assistindo só um pedaço, só a parte da manhã, outros estão assistindo só à noite. O que acontece? Na sua cabeça, você simplesmente pode... Você assistiu poucas vezes, subiu sua vibe, mas você não praticou, não subiu essa vibração, então a frequência também não vai te acompanhar. Então, um dos maiores segredos que você tem que guardar dentro da sua cabeça é que essa vibração, onde você aplicar seu coração, você vai sintonizar essa frequência. E aqui está o detalhe, não importa em querer agradar todo mundo, porque não existe esse tanto de gente com o sintonizador da frequência que você carrega. Mas aqui está o segredo. Anota aí, amplificação de frequência. Para quê? Se você amplificar a distância, mais gente vai se descobrir. Quem somos nós na Terra? Somos frequências dentro de um corpo orgânico de carbono. Estamos rodando numa rocha, no sistema nervoso central, no sistema de sobrevivência. Alguns estão aprendendo mais rápido a vibrar e governar. E aí, quando a gente descobre esses sinais, a gente é atraído por eles. E aí está um dos grandes detalhes da vida. A frequência. Então, nós temos uma mensagem. Escreve aí. Mensagem. Vírgula. Transmissão e recepção. Quem somos nós? Os amplificadores dessa frequência. A gente mira como um farol para ser encontrado. A gente não usa a frequência para achar as pessoas, a gente usa a frequência para ser achado. A segunda lei da natureza, atração, nós usamos isso para ser o quê? Atraídos. Então, o fato da gente conseguir interpretar um pouco a frequência, eu vou ter o quê? Experiência. Então, vamos lá. Primeira vez que eu acessei um computador, eu mudei minha vibração, entendi tudo que tinha no computador. Primeira vez que eu acessei a internet, usando um disco um CD da AOL, da Beric Online, eu fiquei assustado com aquilo. E aí, aquilo mudou minha experiência, eu acessei o nível de frequência. Quando eu aprendi a programar, eu tive algumas aulas de programação, de PHP, de HTML, programação de computador. E aquele aprendizado subiu minha frequência, ou seja, experiência muda a frequência. Quando eu comecei a trabalhar e descobrir um mundo de hardware, de conserto de hardware, de mexer na máquina, de desmontar as peças, trocar peças, fui para outro nível. Estou falando só de computação, tá? Quando eu comecei a mexer no Excel, comecei a interpretar dados, comecei a ser um analista, que foi subindo minha frequência. Só estou falando de computador. Quando eu comecei a programar em Visual Basic, quando eu comecei a criar macro, quando eu comecei a mexer mesmo com pressão, eu fui para outro nível de frequência. Resumindo, tem gente que não tem nem acesso a computador, não acessou a frequência. Tem gente que é das antigas, igual eu, da internet, da UAP. Tem gente que é da turminha do hardware, tem gente que é da turminha de programação. Você entende que tem níveis diferentes, só falando de computação? Eu nem acredito que hoje eu tenho empresas que eu sou dono, empresas de tecnologia. Não faz sentido. Fui acessando as frequências. Esse é o problema. Quando você vê, por exemplo, entrei na aviação, foi subindo a frequência. Aí eu descobri que existe a aerovia, cada avião na sua altura, indo na direção, maior segurança do mundo. Quando você começa a vibrar na aviação, tudo muda. Fui entender quem é o vento. Fui entender tudo. Então, assim,
que eu quero que você entenda? Sua cabeça, ela não tem limite. Escreve isso aí. Minha cabeça não tem limite. Se a sua cabeça não tem limite, por que você fica fazendo isso? Então, sua cabeça não tem limite. O que nós vamos fazer? Nós vamos capturar dados. Então, você vai anotar assim, o primeiro passo sobre frequência é virar um receptor. E você tem que escolher o que você quer receber. Por exemplo, você está acordando cedo, num domingo, você vai prosperar. Então, você vai escrever assim, todo mundo, meu cérebro é limitado, mas a minha mente é ilimitada. Como? Seu cérebro é um hardware que nem é usado, tá? Ele é limitado, porém ninguém usa nem 5%. As pessoas mais brutais devem usar 10% do cérebro. As normais devem usar 5%. E as que são zumbis usam de 1 a 2% da capacidade máxima do cérebro. Então aprenda algo, é limitado, mas ninguém usa. A mente é ilimitada e poucos entendem. Poucos estão entendendo disso. Então é o seguinte, você quer subir a frequência. Tem tetos de frequência que não estão deixando você subir, limitando seu patamar. Então, o primeiro passo, vamos desconstruir. Você precisa de desconstruir, porque senão a frequência não rompe esse tampão, esse teto. Então, por exemplo, tem gente que é positiva, mas não vai mudar muita coisa. O fato de ser positiva não vai resolver. Agora, você acreditar e fazer e não duvidar é um acesso de frequência absurdo. E aí você começa a bater com força nisso. Então, quando a gente começa a entender essa frequência, eu vou colocar toda a minha energia nisso. O otimista não vai conseguir nada. Agora, se ele conseguir estabelecer essa sequência, tudo vai mudar. Não tem segredo na positividade. Não é positividade. É ação. O otimista vai resolver nada. O otimista é só aquele cara que olha para a direção certa. Ele está pegando a direção? Tá, mas não está gerando mais nada. Então, aqueles que agem rápido, esses vão ter resultado rápido. Acho que você já ouviu falando. Eu encontrei um mentor que, assim, revolucionou minha cabeça. O nome dele é Daniel Goleman, de Harvard. E o Goleman, pedimos o conselho para ele. O Goleman olhou e falou, haja rápido nas suas emoções e nas suas ações. Escreve todo mundo aí, pega o conselho do pai da inteligência emocional, Daniel Goleman. Agir rápido nas emoções e nas suas decisões. Então é o seguinte, às vezes você olha para mim e pensa, Pablo é um cara positivo. Não, eu vou te dar um drive mental para você entender. Treine o pior e viva o melhor. Tem um outro drive que é forte por trás disso. Eu simplesmente fico lembrando dele direto. Quanto pior, melhor. Então, assim, coloca dentro do seu coração isso. Treine para o pior. Ah, Marcelo, mas eu estou liberando frequência. Não, eu estou cortando toda a expectativa, treinando o caos. Qualquer coisa que acontecer diferente disso. Se acontecer isso, estou treinado. Se acontecer algo melhor, bônus. Ponto. Alguns são pessimistas, estão se ferrando. Os otimistas também não vão sair do lugar. Porque só pensar algo não vai mudar a sua vida. Vai ter que fazer. Mais vale os que fazem do que os que pensam demais. Tem gente que, por pensar, a água para de rodar no tanque e aí ela começa a separar pedra de barro de tudo. O que fica pensando, fica girando. Aí ele fica olhando para aquilo e não consegue achar a clareza. Então, se você falar assim, ó, eu quero aumentar minha frequência, quer aumentar mesmo? Então treina na tempestade, já que você vai competir na chuva. Tem gente que fica doido, ele olha para isso e fala, não, mas eu não preciso disso. Então, fique na frequência que você está. Se você subir a pressão, se alguém te colocar no fogo, vai mudar tudo. Olha que interessante a substância. Você pega a cenoura que é dura, põe ela na exposição, no calor, né, na água quente. Ferve até certa temperatura. O que acontece com a cenoura? Amolece. Olha até que pressão é violenta. A pressão do ovo. O ovo é mole. Põe pressão, cozinha o ovo, fica duro. Dá para entender um negócio desse?
Então tem coisa que vai te pôr pressão que vai fazer você ficar forte. Tem coisa que pôr pressão vai quebrantar seu coração e você vai entrar em arrependimento. Olha que louco. Então presta atenção que eu vou repetir. Olha para a física. Cenoura dura. Põe ela na pressão. Ela amolece a cenoura, fica molinha. Se eu pegar um ovo que é mole, ao contrário, e colocar na água quente, vai ferver o ovo vai cozinhar, e esse ovo fica duro. Se você colocar seu coração para aumentar, né, a força, o cardio, você tem 4 vezes mais chance de não morrer por conta de coração. Só treinar a força. Mas se você se expor numa pressão com Deus vivo, seu coração vai amolecer, você vai quebrantar, você vai ser outro tipo de pessoa. Olha que louco, mesma coisa. Isso é muito louco. Então, como é que faz para mudar tudo, Marçal? Eu quero acessar essa frequência sua. Então, a frequência não sobe com crença, a frequência sobe com resultado. Então, anota aí. Frequência só sobe com resultado. O que significa a crença só, a frequência só subir com resultado? Nenhuma teoria se sustenta em cima da outra. Olha que louco. Nenhuma teoria se sustenta em cima da outra. Teoria não é estrutural. Crença não é estrutural. Como crença não é estrutural, resultado é. Todo mundo anotando aí. Dá uma arrumada na mesa aqui. Ó, escreve assim todo mundo. Crença não é estrutural. Crença é decorativa, moço. Agrada só os pedaços. Mas a estrutura de um prédio é resultado. Coloca assim, resultado é estrutural. Ou seja, se eu contar para você, todas as minhas... A outra aí, o papo tá com sono. Muito sono. Tá? Você sabe ler, gente. Se você der conta de ler seu caminho, seu propósito depois dessa leitura, mas mesmo assim eu tô aqui. Mesmo assim eu tô aqui. Cuida da sua vida. Falar nisso, coloca aí, equipe, aí, ó. Nosso evento dia 14 do 10. Acho que tá acabando a chance disso aí. Vai ficar um pouquinho impactado de não estar lá, hein? Vai ser triste. Porque você não tomou providência na hora certa. Dá uma olhada aí, coloca aí. Consegue colocar aí, equipe? Quem tá dentro aí já coloca, tô dentro, já tô dentro. Quem tá decidindo agora fala, agora vai. Escreve aí, agora vai. Sabe o que acontece? Eu tô te explicando coisas detalhadas sobre frequência, às vezes você fica sem paciência, né? Porque parece abstrato o assunto. Também não gosto de coisa abstrata. Mas eu acabei de te falar, a frequência precisa de uma atmosfera, um ambiente. Só que para a frequência subir, se não tiver o mínimo de resultado, não tem um degrau para a frequência subir. A frequência precisa de resultado para subir. Senão você baixa de novo e fica lá embaixo. Então, por exemplo, eu posso falar tudo que tiver na minha cabeça, sentar você e lavar, escovar você por dentro. Pegar seus neurônios tudinho, dar um reset nesse tudinho e falar, tá aqui, ó, todas as minhas conexões neurais, todos os meus contatos, tudo que eu já vivi, te contar tudo detalhadamente, toda a frequência que eu já acessei. Essa frequência vai ser uma nuvem e o vento vai bater, vai embora. Por quê? Porque não é estrutural. A crença na minha cabeça é de coisas que eu não tenho fato. As coisas que eu tenho fato é crença na sua. Agora, o fato você tá aqui, é um fato. Acordar no domingo, você tá querendo prosperar. Você vai mudar. Agora, a ação vai te dar resultado. E eu quero que você conte uma novidade aí pro seu cérebro. Escreve assim, ó. Resultado negativo é bom. O quê? Se você tem um resultado negativo, sua cabeça é muito boa. Por quê? Porque você tem resultado. Marcelo, como assim o resultado é negativo? Tem um resultado, você fez. Ou seja, você vai longe.
Eu quero que você escreva assim: a minha alma tem saudade de coisas que os meus olhos jamais viram. Então, sua alma, se vê que você está concluindo o resultado, mesmo que negativo, ela vai bater palma. Parabéns, você não arregou. Parabéns, você está tocando o terror na terra. Parabéns, essa frequência é sua. Olha que louco. Então, presta bem atenção nisso. Frequência nunca morre. A vibração é o início disso. O resultado é o que estrutura uma frequência. Então, por exemplo, quando eu fiz um evento do estádio de futebol, primeira vez, quando eu fiz isso, a minha cabeça subiu de nível, foi o resultado. Mas o fato de eu falar isso na minha cabeça, eu já fiz 2 vezes no estádio de futebol. Um na Allianz Parque e o outro aqui no estádio da FIFA, aqui de Barueri. A minha cabeça subiu por causa do resultado. Quando eu fiz, olha que interessante, quando eu fiz o evento do Centro de Convenções em Goiânia para 600 pessoas, eu lembro até hoje, eu gastei 60 mil reais. Fim do mundo, Thiago Rocha. Agora está aí. 60 mil, cara. Eu não tinha essa ligação com o público nenhum, tá? Eu ficava só na minha, 18 mil seguidores, minhas palestrinhas de boa, dava 80 pessoas todo dia. Aí eu falei, eu vou fazer um evento. Quando eu fiz o evento, eu levei um susto. Eu vi 600 pessoas comprando ingresso. E na hora que me chamaram, esse povo com a gritaria, eu falei, o que está acontecendo? Foi meu susto. O povo não gritava nas minhas palestras. Eu ficava tudo assim, né? Aí nesse dia, algo mudou dentro de mim. Um resultado aumentou minha vibração. Um evento, 600 pessoas. Na hora que eu fui subir no palco, eu nunca esqueço. Chamava o nome do evento Metanoia Day. O dia de mudar de rota. Olha que louco. O Metanoia Day fiz em São Paulo, depois fiz de novo em Goiânia. Esse primeiro foi em Goiânia. Quando o povo começou a gritar, eu dei um salto e pulei, virei de costas, nunca mais eu fui mesmo. Eu vi 600 pessoas malucas assim. Aí eu falei, que isso, mano? Acabou minha vida. Eu virei famoso nesse dia. Se alguém contasse uma história dessa pra mim, se eu projetasse coisas maiores, não, foi só 600 pessoas. Nesse dia eu falei, tudo mudou. Um dia eu desejei estar num palco. Esse palco era o maior palco de empreendedores do Brasil. Em 2017, eu olhando pro palco, assim, tava lá Zuckerberg, não sei quem, gente famosa do mundo inteiro. Um dia eu vou palestrar nesse evento. 2 anos depois, subi nessa frequência. O que aconteceu? Lá estava eu, sócio do evento. E eu não acreditava. Eu falava, o que aconteceu? Que vibração maluca é essa? Escreve todo mundo assim, o dinheiro não muda, cresce. Não muda. Mas vibrar e ter resultado muda. Porque se eu te der o dinheiro sem ser resultado seu, não vai mudar a sua frequência. Não muda. Por isso que ganhador de Mega Sena não existe. Se todo mundo soubesse o fim do ganhador da Mega Sena, ninguém ia jogar nessa aposta. Ninguém jogaria. Sabe o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Nós falamos dos micro-resultados. Qual que é o grande lance da vida? Romper por níveis. Se escreve assim, eu vou romper por níveis. O que você vai fazer? Você vai... Escreve todo mundo a expressão, a palavra micro-resultado, que é um pedaço do resultado. O que eu vejo na maioria das pessoas e por que elas sofrem? Porque elas vivem querendo romper de uma vez. É igual um bebê que está engateando, sai correndo com o Usain Bolt. Tá doido? Você vai cair 1000 vezes até 2 anos de idade. A conversa é outra. O que você está arrumando? Da onde você tirou essa possibilidade? Você quer ser uma ameba? Não faz sentido. Então presta bem atenção. Se você dedicar em ter micro resultado, quem é 10 em 1? Escreve 10 em 1, 20 vezes 2, 30 vezes 3, 40 vezes 4. É errado, hein? 50 vezes 5, só tem o papai aqui. O que é isso, Marcelo? Só tem uma chance, uma vez por ano de entrar. Inclusive, depois da live de hoje, eu vou pedir para colocar testemunhal de quem faz o 10 em 1 comigo. O jogo da vida. O pior ano da sua vida. O que é isso? É uma coisa muito simples. A pessoa dedica. Toda semana, né, toda segunda-feira eu encontro
Um ano tem 52 segundas-feiras. Toda segunda eu tô lá. E aí a pergunta é, qual é o seu micro resultado? Tem gente que endoida. Toda semana, uma parte de gente, milhares. Abri minha empresa, escrevi meu livro, fiz minha palestra. Fiz isso. Casei com a minha esposa depois de 20 anos. Isso. Micro resultado. O que acontece? O acúmulo desse micro resultado vai te elevar de frequência. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos absolutamente de focar em ter esses micro resultados, as partículas, junto ao resultado, viram um degrau, piso nele, subo o nível de frequência. Se você falar uma palavra ruim, anota aí. Para neutralizar, não para matar. Eu preciso de 3 boas. Então não compensa. Não é econômico reclamar. Às vezes, uma pessoa entra na minha sala e fala 3 merda. Eu falo, agora vai ter que falar 9 positiva para a gente começar. Por quê? Porque frequência é um saco. Você mexe na atmosfera. Tem como engravidar a atmosfera e tem como você abortar a atmosfera. Essa geração é mais fácil de entender. Olha o que acontece. Os caras dão conta de engravidar a nuvem para não chover. A atmosfera despenca, começa a dar choque nas nuvens, junta elas e descarrega a água. Estão fazendo isso em vários lugares. Lugares, principalmente, que as nuvens são altas e o clima é seco. Nuvem esparsa não carrega. Eles juntam as nuvens, dão um choque, ela carrega de água e despenca. Olha que louco. Tá travando aí? Fazer o quê, né? Destrava pelo menos o seu cérebro, vai dar certo. Se destravar seu cérebro, a internet pode até travar, mas vai dar certo. Sabe o que acontece? Anota uma lista de coisas que você tem que fazer. Vibrar no mesmo coração da pessoa que tem o que você quer. Por exemplo, eu não tenho segredo com vocês. Se vocês quiserem vibrar no meu coração, larga tudo pelo reino. Ah, Marcelo, tô vendo aí, você é rico. Como assim você largou tudo? Larguei tudo. Agora não posso fazer nada se eu encontrei o reino. Trabalho para um rei, que é próspero. Ele me coloca para prosperar e para abençoar os outros. Já era. O que acontece? Se você for uma pessoa que realmente quiser viver nesse laço de frequência, você vai explodir sua vida. Você vai olhar para aquilo da família que você nasceu e vai instalar o código do eu vou me tornar. Por exemplo, mais de 80% dos multimilionários construíram a sua própria riqueza, não vieram da família. Quase 57%, se eu não estiver enganado, dos bilionários são assim. E aí que está o grande lance. Se você quiser explodir na vida, bum, vai ter que vibrar, vai ter que atrair e vai ter que transmitir. Escreve essas 3 palavras juntos. Vibrar, atrair e transmitir. Por exemplo, vocês estão aqui comigo todo dia. Eu não sou um professor, igual você imagina. Eu sou um destravador, um treinador. Então, o fato de eu ver que um desbloqueio faz com que você ouça o melhor conteúdo do mundo e não saia do lugar, eu consigo bater bem na tecla onde é um negócio que funciona. O professor só vai replicar um conteúdo. Um treinador vai destravar a sua cabeça. Tem um exemplo de um sócio que foi treinar com os caras, a gente tem recorde mundial no nado. Ficou lá, investiu tempo, foi nadar comigo poucas horas. Eu não sou super nadador. Mas eu expliquei para eles como eu conheci ele, é mais rápido ainda. Eu falei, destrava aqui, o cara se soltou. O carro virando toda hora, de cabeça para baixo na água, né? Como se o barco virasse na água. Aí ele tomou um susto. Então, assim, essa questão Tem um vídeo que tem uns rios aí, pra toda banda. Sei, ô Thiago, você tá aí, se você conseguir colocar o vídeo, enquanto eu falo, pra te mostrar o que é vibração entrar na mesma frequência, da mesma banda. Consegue compartilhar na tela ou não? Se você conseguir compartilhar na tela, coloca aí. Então, assim, se você conseguir, se você não conseguir, não tem problema. Essas 3 palavras você escrever, atrai. Anota aí. Medo é atrativo.
Mentalização é atrativo. Cuidado com o que você mentaliza, cuidado com o que você tem medo. É bingo. Você mentalizou, você já começou a mandar as partículas subatômicas para ir na frente. Aí seu corpo vai atrás. Obrigado a fazer. Então, quando esse rolê está acontecendo, eu quero saber quem te segura. Só para vocês saberem aí, ó, todos os dias. Aí, ó, o evento muda tudo. Foi a live de ontem. E esse mapa mental está sendo feito todos os dias. Você pegar, você tem que entrar em pablomarcal.com.br/códigos. Você coloca aí. E aqui, ó, tá as tarefas. Olha aqui. O evento muda tudo. Vamos lá. Coloca aí aqui pro vídeo. Vamos ver se a gente consegue passar. Olha o vídeo. Vamos ver se ele passa. Olha que interessante. Tá batendo com a frequência. Tá lá 440 Hz. Pode tirar. Você acabou de ver que quando estava numa outra vibração, a bola não mexe. Mas quando você bate na mesma vibração, aquilo lá atrai. Presta bem atenção nisso aí. Por que essa merda dessa empresa não decola? Porque tem um monte de gente com o coração fora da vibração. Aí você transmite a mensagem não é amplificada. O que nós temos que fazer com frequência? Amplificar e emitir esse sinal para que todo mundo em volta veja. Olha que doido. Então, esse é um dos grandes exemplos. Você está numa frequência diferente, mesmo que sonora não produz nada, você está numa frequência certa, que está todo mundo ali, você consegue, sem encostar na bola, dar o resultado. Isso não é muito chocante, não? Para você? Então é o seguinte, vibra, depois atrai. Então, eu lembro de ver algumas pessoas assim, aceitando Jesus como Salvador e tudo. Se a pessoa não vibrar, eu nem animo batizar ela, sabe? Assim, eu acho que ela não é um ato normal, ela tem que vibrar a vida eterna dentro dela. Ela precisa, de forma absoluta, entrar na vibração. Quando eu vejo alguém, nossa, com aquela empolgação, fora da vibração, aquilo mata a frequência. O que nós precisamos? Vibrar nesse negócio. Vibração. Lembra disso, ó. Vibrou, acabou. Você quer realmente ser o primeiro milionário da sua família? Então vibra aí. Escreve. Eu sou PMF. Você é PMF mesmo? Sou. Então vibra, deixa eu ver. Vibra. Esse negócio de vibrar antecede. Aí quando você vibra, sintonia fina. Escreve essa expressão. Quando você começa a entrar nessa sintonia, começa a atrair as coisas. Por exemplo, eu lembro tanto que eu queria que alguém me ajudasse a fazer alguma coisa, mas depois que eu vibrei, cresci, tive resultado, atraí, fiz tudo, né? Transmiti. Aí eu comecei a gerar energia, e a energia eu não procuro nada. Engraçado demais. Você vê esses carros aqui atrás, eu não fiquei, eu quero um carro, deixa eu escolher um carro. Eu vibro isso tão forte que você vem no meu colo. Bum, eu falo, cara, que loucura que é essa? Certa vez eu estava fazendo uma EDP na Suíça. E aí 10 pessoas se reuniam e faziam uma vibração lá. Criavam uma atração lá. O que eles estavam fazendo? Mentalizando o Pablo aqui na Suíça. E um dia eu fui aplicar minha EDP em Milão, na Itália. Peguei um carro, dirigi a noite inteira até chegar na Suíça, em Lausanne. Aí eu tô dando minha DP, olhando aqueles Alpes suíços atrás, falando, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Cuidado com aquilo que você mentaliza. Se você treinar seu cérebro nesse processo, BUM! Vai explodir. Vai explodir. Thiago, tô vendo que você tá na sala aí. Entra aí. Deixa eu te fazer umas perguntas.
Como é que foi que você vibrou e começou a atrair esse lance de estar próximo a mim, nessa vibe aí que você entrou? Isso é um dos principais nomes hoje do nosso ecossistema. Eu contei essa história lá em 2020. Antes de você falar, eu quero lembrar todo mundo que por 2 vezes, pelo Thiago não estar vibrando no percurso, eu falei algumas vezes para outros, falei, cara, vamos desconectar o Thiago. O Thiago não tá nessa vibração, nessa vibe. E aí você fala, mas você não gosta dele? Sempre gostei, nunca mudei. Mas a falta de vibração, por 2 vezes eu cheguei a decidir, falei, ó, o Thiago não precisa andar com a gente mais não. Só para você guardar isso aí, guarda isso, tá? Volta lá atrás. Como é que foi que você começou a vibrar e atrair isso aí, Thiago? E essa história é interessante que entra na questão da otimização que você sempre fala e do quanto a pessoa como que tu usa a palavra? Ela é importante, não é? Ela, no casamento, quando alguém tem que ser funcional, né? Se ela não vibra, não tem funcionalidade, não tendo funcionalidade, não serve para o meio. Acaba sendo algo de fora. Eu lembro que lá em 2020, ontem eu falei na palestra lá, em 2020, alguém me botou no grupo do WhatsApp de transbordo. Eu nem sabia o que era transbordo, nem sabia o que era TTT, tocar o terror na terra, isso tudo que a gente fala. Escreve aí, bora TTT! Bora tocar o terror na terra, toque, toque, toque. E o cara colocava lá, eu não tava na frequência daquela galera. Eu lembro que alguns amigos falavam, é igual tu ir numa festa onde as pessoas bebem e a pessoa não bebe, ela não tá na mesma frequência, ela não ri das mesmas piadas, não fala a mesma coisa. Quando você entra numa cultura diferente, numa tribo diferente, e aí eu entrava naquele grupo e por respeito eu fiquei lá. Só que o que acontece? Como a gente viu o vídeo que o Marcelo comentou, quando você começa a entrar e começa a ver todos os dias, a vibração ela começa a aumentar conforme você vai se mantendo naquela posição. E aí eu lembro que eu me mantive naquele grupo, de repente algo começou a explodir no meu coração. E aí eu acompanhei todo o lançamento do La Casa, e aí foi que a frequência foi cada vez mais alta. Tanto é que eu acho que eu nunca te contei isso. Eu estava numa crise com Deus, assim, as coisas estavam na força do meu braço, no trabalho, só na força do meu braço. E aí eu tive uma oração com a Raquel lá no escritório, falando o seguinte: Deus, esse não é o ano da provisão de Deus, então a gente sempre viveu palavra profética. Esse ano, então, vou botar tudo nas tuas mãos e eu quero viver essa provisão. E aí, 3 dias depois, num domingo à noite, eu vi uns stories do Marquinhos falando o seguinte: preciso de alguém para trabalhar na plataforma internacional no suporte. A frequência estava tão grande, em 3 meses ali, eu estava vivendo realmente essa maneira, essa metanoia eu estava passando, e eu aceitei esse convite de ir lá para a plataforma. E aí o que acontece, Marcelo? Mesmo tu falando que por 2 vezes ia me desconectar, e eu lembro que quando toda aquela mudança, antes de eu receber o convite de ser CEO da Marçal, alguém me falou o seguinte: o Pablo tinha um papel com vários rostinhos, 36 pessoas da Marçal, e falava, não, vamos mudar esse time todo. E parece que a caneta passou em cima do meu rosto, assim, para fazer o xizinho, e ela continuou. Eu sempre tive muito claro do meu propósito, e sempre no meu coração, isso fala sobre frequência, e sempre teve muito claro daquilo que a gente ia construir juntos e daquilo que a gente ia fazer. Então, eu nunca desisti. Lá na parte da plataforma, quando eu comecei a trabalhar, os meninos me chamavam do menino do tapete. Sabe essa? Te contei essa? O Não. menino do tapete. Quando eu fui na tua sala, recebi o convite de ser CEO da Marçal Digital na época, eu lembro que tinha 5 conselheiros contigo e tu falou o seguinte: que bom que tu tá aqui, eu queria te conhecer porque não 1, 2, mas 5 pessoas falaram a mesma coisa sobre você. E eu falei, que interessante, falaram o quê? Falaram sobre a sua visão de dono. Quando a gente vibra numa mesma frequência, você já não liga para a quantidade de horas, para a quantidade de esforço, para a quantidade de recursos, para aquilo que você faz. E para mim estava muito claro que existia um tempo certo para todas as coisas. E aí esse CEO na época da plataforma, no grupo esse grupo bilionário de empresas que nós temos hoje, o CEO na época lá, ele me chamava de menino tapete, porque tinha um tapete, até hoje aquela desgraça, aquele tapete está lá, ele fica torto, e eu passava sempre chutando ele, arrumando ele ali. E essa visão de dono fez que subisse a frequência. Então, o Marcelo acabou de falar, isso que tu falou sobre o resultado, né? A frequência começa a gerar resultados. Eu lembro quando eu entrei, comecei a subir a frequência. E o que eu mais penso é o seguinte: as pessoas falam, quero ser como o Marçal, quero crescer como ele, quero ter sucesso como ele.
E é uma coisa que eu me pergunto sempre, tá vibrando na mesma frequência dele? Tá fazendo live todos os dias? Tá fazendo palestra todos os dias? Tá dando oportunidade? Tá transbordando? Tá vibrando na mesma frequência? A galera fala de lançamentos múltiplos 8 dígitos, né? Tá fazendo a frequência que tá? 4 horas da manhã, tá levantando, tá fazendo palestra? Isso é tudo sobre frequência. Aí um grande segredo. Você quer ser a pessoa, mas não entendeu a vibração dela. Escreve assim, ó. Eu vou sentar em mesas com vibração alta. Como? Aumentando sua vibração. Ah, eu quero me conectar com pessoas de alto valor. Aumente o seu valor. É tão simples entender isso, gente. Eu lembro que a nossa conexão e tudo aquilo, o patrocínio que tu me dá todos esses anos que a gente caminha juntos e a oportunidade de aprendizado, ele só aconteceu porque 2021, eu estando na plataforma, foram quase 1.300 lives, aulas em apenas um ano. Eu fazia de 3 a 4 lives e aulas todos os dias. 459, L4, os movimentos, tudo mais, participando todos os dias. Tinha que subir a frequência para ter as oportunidades. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou o seguinte, Thiago, deixa eu fazer o 459? Eu falei, deixa, é só você acordar cedo. As pessoas querem acordar para fazer, somente para fazer, não querem acordar para subir a frequência e aprendizado. Boa. Ó, isso tudo está acontecendo, você vai lembrar sempre, do difícil, simples e fácil. Fácil para quem fala, tá fácil para o Thiago falando agora. A galera falou 1.300 lives, fala, poxa, de onde esse cara tirou isso? Simples para quem repete todo dia, difícil para quem não conversou. Quer um negócio de vibração? Começa a fazer, vai deixar de ser difícil. Depois começa a ser simples, porque você está repetindo. E quando você passar por nosso patamar de falar, vai ser fácil. Fácil para quem fala, simples para quem faz e difícil para quem não começou. Para quem está no comecinho. Então, esse negócio vai mudar tudo. Vibro, atraio e construo. Fala assim, vou vibrar em novos níveis. Por exemplo, vamos falar de uma questão de prosperidade. Se você não vibra com a prosperidade dos outros, seu cérebro fecha para isso, não atrai isso. Olha que louco. Se você não abençoa um próspero, sua mente não vai nisso. Eu vou sempre meter o pau. Então, toda vez que eu ver um próspero, eu vou falar mal. Toda vez que eu ver um sábio, eu vou falar mal. Toda vez que eu ver alguém forte, atleta, tudo de bom, eu vou falar mal. O que eu estou fazendo? Anulando aquela vibração. Aquilo não vai atrair. Pelo contrário, vai repelir. Mas se você acredita nisso de verdade? Não, isso é um fato. Você não precisa acreditar. Frequência é real. Então, escreve aí. Frequência é real. Então, você quer vibrar algo novo? Desafio novo. Aí vai ter uma merda que é o bloqueador de frequência. Anota aí. O que é o bloqueador de frequência? Trauma. Eventos emocionais. Você fala, então eu vou vibrar. Vou vibrar. A escassez vem e toma conta. Putz! Quando a escassez entrou, tomou conta, é um bloqueador de vibração. Você não pode deixar ninguém bloquear essa vibração. A necessidade de aprovação, vibração, quebrada. Porque você vai vibrar, chega alguém e fala, mas você tem que dar satisfação para mim. Você que tem bloqueio de aprendizado. Vai sobrar para você? Esse é o grande lance, vibrar. Por que eu deixo o Thiago Rocha abrir todas as lives? Vibração. Horas vibrando. Horas, né, crescendo, tendo resultado nisso. E aí todo mundo gosta de falar, Marçal é a minha inspiração. Você está por fora, amigo. Eu sou sua transpiração. Eu te fiz sair do lugar. Quem te inspira parado. Eu não sou sua inspiração, sou sua transpiração. Vou fazer você suar essa camisa, vou fazer você correr, fazer você emagrecer, fazer você liberar endorfina. Eu não sou sua inspiração, já chega. E é o seguinte, em homenagem a você, Thiago Rocha, eu quero que você faça um boot em homenagem a toda a vibração que você já aumentou. Né? Confie no seu coração. Você é um cara surpreendente que cresceu de forma absurda, vibrando, atraindo e fazendo. Vibrando, atraindo e fazendo. Foi bonito demais ver você prosperar, comprar sua primeira Porsche, depois dar sua primeira Porsche. E agora eu vi você falando, vou dar uma Land Rover, não pode falar, às vezes é surpresa. Mas te ver nesse nível de vibração mexe muito comigo.
Então, hoje, nesse domingo, que não é pé de cachimbo, é dia de Thiago Rocha fazer o boot. Depois vocês vão ver os testemunhais. Toque o terror na terra. Com total liberalidade. Vibrando. Marçal, como é que faz para vibrar? Vem pessoalmente aqui. Vem pessoalmente. Coloque aí, equipe, mais uma vez a questão do 14/12. Em seguida, o Thiago Rocha, no dia de hoje, excepcionalmente, vai fazer o nosso boot. E aí depois se fica com os testemunhais. E à noite a gente se vê. Tá bom? À noite a gente se vê. Então, domingão tem presencial. Se quiser vir, você compra o seu ingresso. E aí nós vamos se ver, então, domingo à noite. E quinta-feira. Você que não vibrou ainda no que eu tô falando, você vai vir aqui mais uma vez. Tome a providência. Vai na minha bio. Vai no endereço aí do pablomarcal.com.br. Não fique de fora, que a vibração no presencial é assustadora. Então, roda mais uma vez. Depois você mostra aí a questão dos grupos, Thiago. Tamo junto. Já te chamo aí pra gente nadar. Bora. Bora. Valeu. É isso aí, dia 14/12. Essa semana nós startamos a semana do grande movimento, onde vai subir a sua frequência. Presta atenção. Eu lembro quando eu comecei a viver um processo. Eu já vou fazer o boot, fica tranquilo. Quando eu comecei a viver esse processo de transformação, o quanto que grandes eventos me levaram a novos níveis. Por quê? Imagina que você está aqui, convivendo com o ambiente que você está. Tem uma vibração. Quando você vai com eventos como esse, aquele evento, pelas milhares de pessoas que estão lá, as pessoas que estão falando, as pessoas que estão se relacionando, ele tem uma outra vibração muito maior. É como se você estivesse vibrando nessa vibraçãozinha abaixo, o ambiente nessa. O que acontece quando você entra nessa vibração? Você é obrigado a entrar no mesmo nível de vibração desse local. Então faz o seguinte, digita aqui pablomarcal.com.br/virada ou aponta o teu celular para esse QR Code aqui, entra, já vê lá, cadastra, tá quase de graça que o Marçal decidiu fazer para você subir a frequência. Fechou? Bora fazer um boot. O que é um boot? O boot é uma mentalização. A gente vai usar o cérebro como uma impressora para o dia de hoje. Você vai estar 100% no controle da sua mente, fica tranquilo. Você que está chegando agora, talvez pela primeira vez não sabe o que é isso aí, fica tranquilo. Você vai respirar 3 vezes e nós vamos fechar os olhos. Se você quiser, ficar com olhos abertos, eu te aconselho a fechar os olhos para concentrar, tá bom? Tira o dedinho do teclado agora, respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Respira fundo pela terceira vez. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pelas Tuas maravilhas e pela Tua graça derramada sobre nós. Obrigada, pois todos os dias nós temos a oportunidade de estarmos conectados a Ti, cumprindo a Tua vontade aqui na terra, assim como é feito nos céus. Obrigada, pois o dia de hoje não está sendo apenas um dia. Ele vai ser o dia onde eu vou renovar as minhas forças, renovar a minha mente e limpar o meu coração. Hoje é um grande dia. Fala assim comigo. Hoje é um grande dia. Dia esse que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo. Ele é um dia especial. Não porque é domingo, mas é porque é o dia que você decidiu mudar sua mente, mudar os seus olhos e limpar o seu coração. Essa é a oportunidade que você tem de construir grandes coisas a partir desse novo momento. Começa a ver você agora numa terra seca e árida.
você sem vibração nenhuma. Você não conseguiu atraindo nada. Você está somente você e essa terra árida. Começa a ver a sua mente agora entrando por um processo de metanoia. Começa a olhar agora a sua mente sendo renovada. Ela começa por cima, você começa a sentir essa vibração vindo da sua mente. Ela sendo transformada, você começa a sentir um calafrio vindo da sua cabeça. Começa a sentir agora. Isso começa a vibrar para os teus olhos, ela começa a descer, essa vibração começa a mudar a forma que você enxerga o mundo. Começa a ver agora uma vibração indo para a sua boca, descendo até a sua boca. Você começa a ver as palavras indo diferente. Essa vibração ela continua descendo da sua cabeça, ela desceu para os olhos, para a boca, ela vem descendo para o seu peito. Começa a ver agora um coração de pedra recebendo uma frequência e ele começando a bater de forma diferente. Começa a ver esse coração que era de pedra sendo transformado por um coração de carne e aumentando essa frequência. Visualiza você descendo agora essa frequência. Ela vai descendo até as tuas pernas e as pernas começam a movimentar, como se você estivesse marchando. Essa é uma frequência. E a hora que chega lá na pontinha do seu pé, olha agora para toda aquela terra árida. Você vê a vibração do seu corpo conectando com a vibração da terra. Você começa agora a vibrar a terra. Começa a olhar agora para o lado direito, olha para o lado esquerdo, começa a olhar para frente, olha para trás. Uma vibração. Começa a tomar toda aquela terra. E aquela terra árida, conforme vai acontecendo a vibração, começa a ver grama surgindo. Veja começar a ficar verde toda aquela terra que era seca, improdutiva, ela começa a ficar frutífera só pela sua vibração. Começa a olhar agora. Você começa a olhar agora através da sua vibração, a terra vibrando, árvores nascendo dessa terra que não dava frutos. Elas começam a nascer a partir de agora. Isso por causa da sua vibração. Começa a ver agora que não era o ambiente que modificava a sua vibração, mas você modificava a vibração desse ambiente. Começa a olhar você agora caminhando. E conforme você vai conectando com outras pessoas, elas sentem essa vibração. Fala assim comigo hoje. Hoje é um dia de vibração. Hoje é o dia onde outras pessoas estarão vibrando por causa da minha vibração. Hoje é um dia de vibrar todos os lugares aonde eu pisar. Chegou o dia de mudar toda a frequência. Começa a ver você agora caminhando e conectando com outras pessoas. A sua vibração começa a vibrar outras pessoas e isso começa a trazer uma atração de novos resultados. Começa a olhar agora para a sua vida financeira. Você vibrando de forma diferente, você pensando de forma diferente, você falando de forma diferente. Olha para a sua família agora. Veja ela vibrando uma intensidade muito alta de alegria e de amor nessa família. Ela vibra muito forte. Comece a olhar agora para o seu trabalho, para os seus colegas de trabalho, para os seus colaboradores, para os seus superiores, para os seus pares. Eles começam a vibrar numa outra intensidade só porque você está vibrando. Chegou um novo tempo. Tempo esse de aumentar a sua vibração. Fala o seguinte comigo. Chegou o tempo de vibrar numa nova frequência. Coloca o sorriso no seu rosto, esfrega as tuas mãos assim e fala comigo. Eu aumento a minha frequência hoje. Já é. Muito bom, bora subir a frequência em mais um dia. Que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Fica agora com o nosso depoimento. Te vejo hoje à noite, presencialmente na plataforma ou de forma online, aqui pelo YouTube, pelo Instagram. E espero te ver no dia 14. Vamos fazer o seguinte, no dia 14, lá no ginásio, você vai se apresentar falando o seguinte, Pelotão 459. E a gente vai se comunicar assim. Pelotão 459 se apresentando. General, e aí você fala o seu nome. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Valeu, gente. Até mais. Me chamo Giovanni Lucas, né?